Boa tarde a todos. Estamos em mais um podcast, junto com a professora doutora Roberta Portugal, analista de discurso, professora do Departamento de Letras da Universidade Estadual da Paraíba. Vamos discutir sobre a questão do objeto e o tempo na psicanálise. Com vocês, doutora Roberta Portugal, ela vai colocar algumas questões sobre o texto que nós estamos trabalhando, algumas questões sobre o tempo e a psicanálise. E para quem tiver interesse, nós vamos deixar o texto à disposição no nosso podcast, nosso canal, um canal RET. Com vocês, a professora doutora Roberta Portugal. Boa tarde, agradecendo novamente o convite. O texto que a gente vai discutir hoje é um texto escrito por Inês Maria Seabra de Abreu Rocha e Márcia Rosa, que está intitulado O Tempo e o Objeto na Psicanálise. Eu vou começar destacando um ponto na introdução do texto, que eu acho que que deve dar início à nossa discussão de hoje. Tem um ponto lá no terceiro parágrafo que ela fala sobre para que serve a psicanálise. E elas, né, que são duas autoras, e elas colocam. Para que então, elas colocam uma citação de Miller, que diz assim: para que então serviria a experiência analítica? Poder-se responder: para modificar a relação do sujeito com o inconsciente. E em seguida, elas colocam: o objeto terá incidência no tempo de um tratamento psicanalítico, considerando-se que, em uma psicanálise, se dá no tempo de superação do sujeito da demanda do outro, no tempo do encontro do sujeito com o objeto que está em jogo no seu desejo, com o que causa. E aí eu fiquei pensando nessa citação de Miller, para que serve a psicanálise, e acho que essa questão do tempo é bastante questionada, já que a psicanálise vem sendo falada historicamente como um tratamento longo. E aí eu acho que é um ponto de debate, né? O que é um tratamento longo e o que seria um tratamento curto, já que o tempo ele é subjetivo, como ele coloca no texto. Miller não está ligado ao consciente, mas sim ao inconsciente. E fiquei também pensando nessa questão da separação, que o objetivo da psicanálise seria separar a demanda do sujeito da demanda do outro. Bem, logo nesse primeiro parágrafo, né, a gente fazendo um resumo, a gente pode entender que existe uma distinção crucial entre a temporalidade do inconsciente. Para o inconsciente não existe presente, passado nem futuro. Ele é atemporal, onde os desejos insistem em se realizar, e a temporalidade é finita de uma psicanálise. Embora o inconsciente em si seja temporal e imutável, a experiência analítica se desenrola em um tempo próprio, com o objetivo de modificar a relação do sujeito com seu inconsciente. Nesse processo, a psicanálise ocupa um lugar fundamental como representante do objeto do desejo, que seria o objeto A. A análise ocorre no tempo necessário para que o sujeito se separe dessa demanda, que é demanda do grande outro, e se confronte com o objeto que lhe causa o seu próprio desejo, esse desejo singular. Esse objeto variável e contingente é o meio através da qual a pulsão busca sua satisfação, né? Então, é isso inicialmente. A análise, ela não vai mudar, não muda o inconsciente atemporal, mas sim posiciona o sujeito em relação a ele, em um processo temporal, em que envolve a separação do grande outro, né? Porque o sujeito ele passa por um período de alienação nesse grande outro, lembrando que esse grande outro é a cultura, e o encontro como objeto do seu desejo, a perda do gozo vivida pelo sujeito em consequência de sua entrada na linguagem produz um sentimento de vazio com o qual o sujeito terá de lidar a vida inteira, revelando assim a ânsia existente entre o gozo, que é excluído, e todos os significantes que vêm preencher essa falta estruturante, né?
Então, nesse contexto, as autoras elas estão explorando a relação entre o tempo, o trauma e a constituição subjetiva a partir de Freud e Lacan. Colocar mais alguma coisa, doutora? Tá mudo. Sim, eu queria ir um pouco mais adiante. Lá na página 88, segundo parágrafo, ela cita Lacan, né? E ela diz assim, que Lacan nos ensina que o desejo pode ser, não obstante, uma defesa do sujeito diante do real insuportável. O desejo gira em torno de algo que está no interior do sujeito, mas que, ao mesmo tempo, estimo, que é o objeto, descrevendo um percurso significante, sempre além ou aquém da demanda. Então, a, o desejo é sempre uma defesa. Aí eu vejo que tem uma questão aí que a gente vai colocar mais na frente em relação ao texto. O desejo eu não compreendo como uma defesa, mas eu compreendo, e aí a minha leitura, que é diferente das autoras, mas quem sou eu para estar colocando isso? Mas o desejo é a válvula que movimenta o sujeito e que promove a sua separação, o que necessariamente não se configura como uma defesa, né? Ao menos como as defesas clássicas compreendidas por Freud, né? Você tem a formação reativa, você tem os atos você tem uma série de outras formas de se proteger, né? As neuroses, assim, a neurose obsessiva, sim, é uma defesa contra o próprio desejo, mas o desejo é aquilo que move. Sem desejo, o sujeito não se movimenta. Então, não sei até onde poderia ser interpretado dessa forma, né? Mas aí a gente vai mais adiante para a gente poder entender o raciocínio das autoras. Sim. Elas vão falando sobre os trabalhos de Freud, 3 ensaios sobre a sexualidade. Não sei se você quer colocar alguma coisa sobre isso. Em seguida, ela diz assim, que elas dizem, né? Que o objeto, ele é buscado pelo sujeito como via de obtenção de sua satisfação, não se tratando, portanto, de um autoerotismo, uma vez que é um objeto buscado como via de satisfação. Então, elas colocam, eu entendi duas interpretações, né? Primeiro, elas colocam como defesa, e depois elas colocam como via de satisfação. Ok, eu vou colocar aqui um pouco sobre a teoria, né? Existe uma teoria em Freud, que é a teoria do textos, ensaios sobre, 3 ensaios sobre sexualidade infantil. Na verdade, é a teoria dos estágios e dos objetos parciais, que fica em Freud e Lacan, que nada mais é o nosso processo de elaboração de lutos. Quando o sujeito ele nasce, na verdade, ele já nasce perdendo muita coisa. Então, esse processo de elaboração dos estágios libidinais, oral, anal, fálico, até chegar à fase genital, ela é nosso processo de elaboração dos nossos traumas e dos nossos lutos, dessas perdas dos objetos, né? O objeto oral, o objeto anal e o objeto fálico. Para poder ganhar lá na frente o objeto genital, a gente precisa perder para poder fazer com que o desejo funcione. Então, onde o desejo se organiza em torno de objetos parciais, Lacan amplia essa teoria, acrescentando um objeto escópico do olhar, vocal, objeto voz, que questiona a ideia de uma maturação linear rumo ao objeto genital, né? Porque chegar ao objeto genital é a ideia de maturação do desenvolvimento psicossexual. O sujeito ele permanece preso, né, fixado em um desses objetos primordiais, né, oral, anal ou fálico,
ele vai desenvolver neuroses a partir disso. Então, o que seria esse objeto oral? Em detalhes, né? Em detalhe, para Lacan, seria o seio materno. É o primeiro objeto parcial, oral. Lacan ele vai fazer uma distinção crucial. O mamilo como objeto erótico da pulsão, o seio como objeto de nutrição. A alimentação transcende a necessidade biológica e se transforma em um jogo simbólico da presença e ausência da mãe, representando o dom do seu amor, né? Que é aquela brincadeira que Freud observa com os netinhos dele, do Carretel, que representava essa mãe que se ausenta, mas essa mãe que também se apresentava, que tinha outros interesses, né? Que não era apenas a criança, porque a ausência da mãe e a presença, e esse jogo entre presença e ausência, ela representa esse dom do seu amor, né? Porque é a partir dessa ausência e dessa presença que o sujeito ele vai aprender a lidar com a falta. E sem falta, né? Você é incapaz de amar, né? Então, é a brincadeira do carretel que ele fazia. Jogava o carretel, aí fazia for, aí puxava de volta, dar, que representava essas indas e vindas da mãe, a presença e a ausência. Na pulsão oral, a gente observa a agressividade. A pulsão oral não é passiva, ela possui uma dimensão agressiva ligada à fantasia de separar o mamilo mordedor, né, o mamilo, quando a criança morde o mamilo, e a questão do despedaçamento do corpo. Em síntese, o objeto desejo primordial, o objeto oral, o seio, não é buscado apenas para satisfazer uma necessidade, mas é central em um jogo simbólico e constitui o sujeito sua relação com o grande outro, a mãe, carregado de significados eróticos, agressivos e de amor. O texto aborda a evolução desse conceito de objeto na psicanálise a partir do objeto anal freudiano até o objeto A de Lacan. Já o objeto anal, para Freud, é representado como primeiro objeto cessível, que pode ser cedido em resposta à demanda do grande outro, a mãe. A criança o vê como um presente precioso, um dom do amor, pois seu primeiro produto, né, que são as fezes, é ao mesmo tempo demandado e rejeitado pelo grande outro. Esse objeto estabelece um elo simbólico com o falo e a castração, por ser separável do corpo. Então, se o sujeito ele não consegue simbolizar ou ressignificar, largar esse objeto anal, ele vai ter problemas com o falo e com a castração, porque ele não vai conseguir não vai ser separável do corpo. A construção do objeto A, em Lacan. Para Lacan, avança além de Freud, promovendo que o objeto não é apenas encontrado, mas ele é construído. Ele nomeia esse objeto A como uma construção lógica que representa o furo, a falta deixada por um encontro primordial. É um objeto ausente e presente, não nomeável e que causa desejo. A pulsão constitui esse objeto ao circular em torno dele. Então, existe uma série de objetos parciais, seio, fezes, falos de Freud, que é ampliada por Lacan com a adição do olhar, da voz, objetos que não se originam necessariamente no corpo próprio. A clínica psicanalítica. Essa prática clínica evidencia o poder da fala, mas também seu limite. Ele se depara com algo que escapa à linguagem, um furo no saber, que resiste à significação. É justamente esse resto, o objeto A, que se coloca no centro da experiência analítica, como a causa de desejo do sujeito, aquilo que a análise busca circunscrever. Então, assim, em resumo, no frigir dos ovos, né? Essa primeira parte do texto, ele vai traça a transição, né, de uma visão de objetos pulsionais específicos, como o anal, para a concepção lacaniana de um objeto causa-desejo, que seria o objeto A, que é um vazio construído, central para entender o sofrimento e o trabalho de uma análise que lida com o que está além da linguagem, né? Então,
o texto está explorando o papel do objeto e do tempo no tratamento analítico nessa constituição do sujeito. Sim, tem um ponto interessante também, que as autoras elas falam sobre a questão do paciente com a relação com o analista, né, da transferência. Não colocam com essas palavras, mas eu acho que é desse assunto que elas estão tratando. E elas dizem que a psicanálise demonstra a eficácia e os fracassos da utilização da fala e da linguagem no tratamento do sofrimento do sujeito. Ou seja, o tratamento ele pode dar um resultado positivo, pode ser eficiente, ou ele pode ser fracassado. Acho que isso é a questão da transferência, né? Da relação do sujeito com a fala, daquilo que ele fala para o analista e do que ele ouve, né? A transferência me parece que é isso. Exato. E aí ele coloca que, os autores colocam que é algo que escapa à linguagem. E eles voltam à questão do objeto A, né? Porque acho que, não sei se, me parece que Lacan passou muito tempo, né, estudando essa questão do objeto A, para entender o que seria, e me parece que há um modo de entender que seria o objeto A é aquilo que é inominável, ou seja, aquilo que não se traduz em palavras, aquilo que não se dá nome, aquilo que é impossível de ser dito. Então, eu fiquei pensando se o fracasso da análise passa por isso, passa pela questão de a gente tem uma língua que é incompleta, a gente tem uma língua que não diz tudo, um sujeito que também não pode dizer tudo, porque ele não tem acesso a tudo, porque já que ele é constituído pelo inconsciente, ou se deve a outros fatores. Mas você respondeu. O fracasso, quando acontece em análise, ela se deve à questão da linguagem. Né? Então, se a análise fracassa, mas você fala a linguagem. Você fala Linguagem. transferência, né? Você fala da questão da transferência. A linguagem, algo que atrapalha, uma interferência, um mal-entendido aí na comunicação, né? Porque, assim, o indivíduo que está em análise também tem seus limites, né? Lacan dizia, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro entende. Então, ele fala, agora, o que o paciente ele vai fazer a partir daquilo que é dito, isso sim vai depender o sucesso ou o fracasso da análise. Mas isso também vai depender das condições desse sujeito. Se ele tem condição de fazer essa travessia ou se ele não tem condição de fazer essa travessia, né? E como esse desejo funciona em análise, né? Se ele consegue desejar ou se ele não consegue desejar o suficiente para tentar, porque o que é que ele vai fazer em análise? Ele vai para separar, sair desse lugar de alienação, desse grande outro, para que ele possa buscar aquilo que ele realmente deseja. Ele vai construir esse objeto de desejo em análise, né? E para isso ele vai elaborando todas as perdas desses primeiros objetos parciais. Porque assim, o objeto A eu entendo como um semblante, né? Você nunca vai alcançar ele completamente, mas é a busca de algo que faz com que você se movimente. Você está buscando alguma coisa. E esse objeto, ele é sempre mutável, porque quando você alcança, aí você diz, não é isso que eu queria. E aí surgem outros. Porque ele está ligado à falta estruturante do sujeito. O sujeito que não é faltante, ele é o psicótico. Ele é o toxicomaníaco, que anda com o objeto no bolso. Né? O que é que o Kierkegaard vai falar em Tremor e Temor, né? Sobre a toxicomania, que é o sujeito que sente um peso de existir e ele vai carregar esse objeto no bolso, né? Então ele não busca mais esse objeto, porque ele já está no bolso dele, né?
E aí, quando a gente consegue compreender as coisas dessa forma, a gente passa a compreender as pessoas, os sujeitos, de forma que a gente vive um tempo histórico complicado, né? Que a gente faz muito juízo de valor do outro, né? E quando a gente tem essa leitura da psicanálise, a gente vai dando a dimensão, a exata dimensão, né, do que é ser humano. Demasiadamente humano, que é essa condição tão pobre, né, tão frágil, que se estrutura em torno de uma falta, de um desamparo. Uhum. Eu tinha destacado um ponto que você colocou, né? Que era a relação do sujeito com o objeto, né? Que o objeto mobiliza o sujeito na busca da satisfação. Uhum. Através das pulsões, esse objeto, ele vai produzir a pulsão, né? O objeto na análise, né? A psicanálise, ela vai ocorrer num tempo de separação do sujeito, dessa demanda do grande outro, desse processo de alienação. E no encontro com o objeto que causa seu desejo. Para Freud, o objeto é contingente, é variável, mas é o meio necessário para a satisfação pulsional, uma satisfação plena, que, no entanto, é inalcançável, colocando o sujeito em busca incessante. Em busca, na verdade, por uma causa para o desejo, não apenas por uma satisfação intermediária. Quando o sujeito ele fica preso, né, nessas relações objetais iniciais, como criança, sexualidade infantil, ele fica preso nessa satisfação imediata, né? Ele não consegue buscar outras saídas. Ele fica preso na vivência de uma satisfação imediata, né? O texto ele está retomando esse tempo mítico e primordial, Freud fala, essa vivência da satisfação infantil. Esse é um momento inaugural, onde a necessidade imperiosa, que vai além da mera fome, é satisfeita pelo grande outro, deixando um traço minêmico, né? Mimênico, resquícios, uma marca da memória, de uma percepção de um objeto que aplacou a atenção. Então, o sujeito ele pode permanecer em busca dessa satisfação primordial, né? É a busca por um reencontro que é sempre impossível. A partir dessa experiência fundadora, o psiquismo buscará reatualizar essa satisfação perdida. No entanto, essa satisfação original jamais poderá ser reencontrada de forma plena. A vivência da satisfação. É, portanto, também uma experiência de insatisfação, inaugurando a falta. E essa é nossa entrada na vida adulta. O desamparo e a demanda. O sujeito nasce em um estado de desamparo primordial. Seu primeiro chamado ao grande outro é o grito, que é a primeira demanda. Esse grito marca a entrada na linguagem de um simbólico representado. Também uma seção irrecuperável do objeto, solidificando a falta que estrutura o desejo. Sem falta não há desejo. O que é que acontece no psicótico e o que é que acontece nas toxicomanias? No psicótico, o sujeito ele permanece colado, né? Ele não vai ter a falta, ele vai ter um excesso, ele é transbordante, ele transborda, né? Ele é como se fosse um copo que está cheio e você continua com a torneira ligada e ele transbordante, porque ele não tem a falta, ele está completo. Por isso que ele não cresce, ele não chega à fase adulta. Porque ele está lá, colado à mãe. Né? Ele não se separou desse grande outro, ele permanece nessa posição eternamente amparado. E aí vem as tentativas de separação, né? Porque isso também é muito angustiante, mais angustiante que a falta, porque o excesso é sempre pior do que a falta. Então, esse sujeito, ele não vai
ele vai tentar separar. Então, você vai ver nos surtos, por exemplo, o sujeito bate na mãe, ou bate no profissional de saúde que se aproxima demais dele, né? Porque ele está tentando demarcar um espaço para que ele possa, né, se estruturar, né? Buscar um espaço, um campo que ele possa se subjetivar. Por que que o pessoal apanha na saúde mental, né? Porque ele não consegue respeitar esse espaço do psicótico. Ele invade, assim como a mãe o fez. Uhum. Aí vai apanhar porque o sujeito está lutando para se separar. Ele delira para se separar. Ele alucina para se separar. Que é o único instrumento possível, porque a falta é estrutura, e esse sujeito ele não está, ele está colado ao objeto primordial, né? Então, quando ele fica agressivo, é ótimo. Lembra que a gente dizia, que bom que fulano deu umas porradas. A gente ficava feliz quando trabalhava na saúde mental, a gente comemorava, porque significava dizer que ele tinha reagido, né? Nesse objeto de ele fez a tentativa da separação. Só que o que é que a gente quer hoje? Né? A gente vê muita reclamação dos profissionais de saúde, que eu fico arrepiada, eu acho a coisa mais bizarra do mundo, que é fazer o chororô vitimista na internet. Ah, porque o paciente fez isso, me tratou mal e não sei o quê, e parará, parará. O que é que esse outro fez também? Né? Para que aquele sujeito que está na posição de doente, ele precisou atuar daquela forma, né? Em que campo ele foi invadido ao ponto de reagir dessa forma, né? Porque assim, a gente quando somos profissionais de saúde, a gente tem que ver o sujeito como um todo, a gente não pode ver só o corpo doente ou só a mente doente. É tudo. Quem fez essa separação foi Descartes, né? Corpo e mente, mas a gente objetivamente, a gente sabe que não existe essa separação. Se o corpo adoece, a mente adoece. Se a mente adoece, o corpo adoece. Uhum. Tem um ponto em que as autoras dialogam com Miller e eles colocam assim, Miller faz um contraponto ao dizer que para a nossa tradição filosófica e cultural, o prazer tem um contrário, o sofrimento ou a dor. Prazer e sofrimento se constituem como um binário significante. No entanto, poderíamos dizer que prazer também é gozo, uma satisfação inconsciente. Mas gozo pelo ser tanto, ou pode ser tanto prazer quanto sofrimento. Exato. Essa é a noção de gozo, né, que o Miller ele vai introduzir. O texto introduz a noção lacaniana de gozo para a complexidade, a ideia de satisfação, diferente de prazer, que se impõe à dor. O gozo é uma satisfação, vamos dizer assim, paradoxal, inconsciente, que pode, inclusive, incluir o sofrimento. O inconsciente é um aparelho de gozo em busca do seu objeto. Essa perspectiva revela que, embora o funcionamento psíquico conduza à satisfação consciente, há um nível na qual isso goza, sempre. Há uma satisfação obtida na própria repetição, na busca do objeto. Então, assim, não existe objeto de gozo. O que a gente vai fazer em análise é tentar deslocar essa forma de gozo. Porque o sujeito, ele goza, isso goza, porque o gozo, ele é o jussens, essa substância que está no corpo, e que é a libido, está na libido. A gente não pode condenar o outro pelo gozo, né? Ah, você está gozando com isso, como se isso fosse um pecado capital, né? Não é um pecado capital, mas é a condição humana. O que a gente faz em análise é constituir outras formas, é que o sujeito ele possa gozar, mas gozar de uma outra forma, né?
A psicanálise demonstra que o desejo humano é estruturalmente movido por uma falta original. Ele é a busca incessante e repetitiva por um objeto perdido que nunca pode ser reencontrado. A satisfação desse gozo não está na consecução do objeto, mas, paradoxalmente, no próprio movimento circular e repetitivo em torno dessa falta estruturante. Então, o texto está tentando consolidar essa visão psicanalítica de que não há um encontro possível entre o sujeito e o objeto de satisfação plena. A tese central é o surgimento do sujeito inconsciente, se dá às custas de uma perda original. E o objeto é sempre relativo à falta estrutural. Aí, o que é que o Lacan... os principais, né, os pontos principais, nesse sentido que a doutora Roberta está colocando, seria a retificação da satisfação, em Miller e Lacan. A intervenção psicanalítica é necessária, porque o estado de satisfação da pulsão precisa ser retificado pela experiência do falta-ser, introduzida pela linguagem. Isso deriva do desamparo radical do ser humano, que o torna dependente do grande outro. E aí é aquela história da Dasdin, que eu falei para você, né, da coisa impossível, da brincadeira do Fordá, né, desse objeto perdido da infância, que é o seio, né, e aí o Lacan vai tirar essa noção, né, esse conceito de objeto, que é um conceito do Winnicott, sobre os objetos transicionais, ele vai ler, e ele vai fazer uma outra leitura em relação a esses objetos, ele vai sexualizar, né, essa leitura winnicottiana, vai sexualizar ainda mais, certo? E ele vai sexualizar, inclusive, o olhar, e o objeto voz. Então, você vai ter uma sexualidade, uma sexualização de todo o corpo, né? E aí ele vai dar continuidade, né, nessa busca de se compreender esse conceito de desejo, que vai além ou aquém da demanda, e é irredutível o objeto da fantasia. Ele gira sempre em torno de uma falta, não de um objeto optível. O objeto em psicanálise é definido por sua relação com sua falta originária. Ele nunca preenche completamente o desejo, que é estruturalmente metonímico, e movido por uma insatisfação constitutiva. A psicanálise lida com essa falta, buscando modificar a relação do sujeito com ela. O contexto explora a concepção freudiana do objeto da pulsão parcial e sua relação com o autoerotismo, que é a satisfação e a falta. Então, o objeto da pulsão parcial e autoerotismo. Freud introduz o objeto da pulsão parcial, que está intimamente ligado ao autoerotismo, libido dirigida ao próprio corpo. Esse objeto é contingente, acidental e serve como um ponto em torno do qual o circuito pulsional se realiza. A pulsão parcial nasce apoiada numa função vital, a necessidade, mas elege uma parte do corpo para produzir um prazer do órgão independente. Ainda, ele vai colocar duas séries e a contingência do objeto, né? Freud apresenta duas séries a partir do autoerotismo. A série pulsional, que determina a circulação da libido pelas zonas erógenas, oral, anal, fálica, definindo o estágio do desenvolvimento de cada um. Né? A relação da eleição do objeto, desse objeto pulsional, não é escolhido, mas ele é contingente, o sujeito e a sua fixação da libido. Ora, a psicanálise, ela busca que o sujeito ele possa passear, ele possa passar e elaborar todos esses lutos, dessas perdas, esses objetos parciais, para que ele possa modificar a estrutura de gozo sem a fixação. Não é que não irá ter uma fixação,
mas que essa fixação ela não vá reger a vida de cada um. É isso que o texto está colocando para a gente, né? Quer colocar mais alguma coisa? Sim. Tem um ponto que dialoga com, né, com o que você estava colocando agora, que é lá no finalzinho do ponto 1, que ela fala sobre a questão do neurótico, que o sofrimento do neurótico está na busca de uma complementaridade entre o sujeito e o objeto, e que a busca dessa complementariedade seria encontrar uma satisfação. E aí as autoras colocam exatamente assim: Freud se dá conta de que esse novo tipo de satisfação não se conforma às regras de adaptação necessárias à sobrevivência, que o prazer buscado pode contrariar o bem-estar do organismo e o meio ambiente e será uma fonte do mal-estar na civilização. Quando fala que a busca por essa satisfação é uma busca também, um encontro também com o mal-estar, aponta para um deslocamento, né? Porque eu acho que, como você colocou anteriormente, você disse que a psicanálise tem a função de fazer o sujeito encontrar uma outra forma de gozo. E se essa outra forma de gozo, ela precisa romper com o grande outro, romper com a cultura, isso gera um mal-estar. É isso? O mal-estar na cultura, né? A civilização, ela foi importante, mas ela também tem seus efeitos colaterais, né? A sensação de mal-estar na cultura, ela é parte da própria saída do homem do estado de natureza. Então, toda qualquer sensação de... Então, se o sujeito neurótico, ele desconstrói uma forma de gozo e ele passa a construir uma outra forma, significa dizer que esta Uma outra forma forma será própria, sempre... Como? uma forma própria, uma forma que não esteja ligado àquilo que o outro espera dele, mas uma forma que tem a ver com o próprio desejo dele, que seja dele, que não seja passado pelo outro. Não passe necessariamente pela alienação, que ele saia desse processo de alienação, daquilo que se espera dele, né? Porque assim, no fim de análise, o sujeito ele vai se dar conta que existe aquilo que se espera dele, mas que ele nunca vai dar conta disso. Do que se espera dele. Né? Ele vai ter que se haver com essa falta. Ele não vai corresponder. Nem o outro vai corresponder a ele. No início da página 96, também tem um ponto interessante, que elas falam sobre a função do psicanalista. Trata-se de descobrir a causa. O trabalho do psicanalista será conduzir a palavra do analisante até o tempo de revelação de sua causa. Ela está falando da causa do desejo, né? Então, o trabalho do psicanalista se dá através da linguagem, claro, esse é o objeto de estudo da psicanálise, né? A linguagem inconsciente. Então, para que o sujeito ele encontre essa causa do desejo, isso passa pelo trabalho do psicanalista, pela forma como o psicanalista ele vai manejar a transferência. Exato. Exato. Dar uma sacudida com a mão e segurar o analisando com a outra. Né? Esse manejo na transferência. O analista faz concretamente, né, a operação. Como é que ele vai fazer essa operação de separação? Acho que é isso que você está perguntando, né? E se dá através de interpretações específicas, através do manejo da transferência, né? Então, tem alguns pontos para se destacar, né? O analista como semblante desse objeto A, este é um ponto profundamente importante e complexo, né? Que a gente vai tentar esclarecer.
o que seria isso, né? O que precisa ser esclarecido, né? O que precisa ser esclarecido é uma explicação mais simples, o analista na transferência, que ocupa o lugar daquilo que o paciente supõe que possa completá-lo como objeto A. Ao não ceder essa posição, não tentando ser esse objeto ideal, o analista força o sujeito a se separar dessa fantasia e confrontar-se com sua própria falta, que é estrutural. E aí onde vem a transferência, aí é onde é o ponto crucial, porque pode ter uma contratransferência, uma transferência ruim aí. E aí, quando fica uma transferência ruim, a gente tenta interpretar essa transferência ruim. Como Freud colocou, vocês podem ver no texto, no filmezinho O Homem dos Ratos, que ele faz uma interpretação negativa de Freud, quando, né, você é isso, você é aquilo, faz um monte de acusação a Freud, e ele interpreta essa transferência negativa, porque, na verdade, o paciente, aquela transferência negativa não tinha nada a ver com Freud, mas tinha a ver com aquela raiva que o paciente estava sentindo de Freud, era a raiva do pai, né, daquele sujeito que o fez sofrer. E aí Freud vai e interpreta isso para ele. Quando a interpretação ela não é suficiente, aí a gente tem que ver o que é que faz com isso, conversa com o paciente, mais uma vez, e ver como é que a gente rearranja, né? Porque, assim, o sujeito, ele é protagonista também, né? Para saber como é que a gente pode estar movimentando isso. No momento de concluir uma análise, ele é mencionado, mas não está detalhado nesse texto. Então, eu vi algumas falhas, e aí eu gostaria de esclarecer, né? Porque, olha a questão, assim, questões que merecem esclarecimento. Com esclarecimento, né? O que seria esse objeto A, né? O que seria esse tempo, o que seria o prazer versus o gozo, a função do analista, o que ele faz, a prática concreta, etc. e tal. Esse conceito de articulação, da dúvida principal, essa separação, essas coisas, enfim, o fim da análise, quando termina, os critérios clínicos para pensar a conclusão do tratamento, vai estar naquele texto do Freud, Análise Terminável e Interminável. Então, vamos tentar esclarecer isso que ficou solto, né? O que é concretamente, como se manifesta na clínica, o objeto A causa desejo? O objeto A não é um objeto que você encontra no mundo, como uma maçã ou uma pessoa. Ele é uma função lógica, o resíduo incontornável, deixado pela entrada do sujeito na linguagem. Quando nos tornamos seres falantes, perdemos um acesso direto à satisfação e à coisa real da Das Ding. O objeto A é a representação dessa perda. É o que supomos que poderia nos complementar novamente. Então, o exemplo clínico disso, vamos pensar. Um paciente fala incessantemente, buscando aprovação e preenchendo todas as pausas do analista. O que move não é o conteúdo do que diz, mas a busca por uma resposta, um signo de amor, uma palavra de absorção, que ele imagina que o contemplaria. Essa é a resposta ideal, inatingível, é o objeto A, na modalidade vocal. O analista, ao não fornecer essa resposta satisfatória, encarna o semblante desse objeto, permitindo que o paciente comece a se perguntar: o que estou realmente buscando aqui? Por que preciso tanto disso? Como o analista identifica? Ele não identifica um objeto A palpável, ele deduz sua operação. Então, quando o analista ele não responde, então o analisando ele começa a fazer essas perguntas. O que é que eu estou fazendo aqui? Ele não está respondendo? Por que é que eu estou precisando tanto disso? Porque ele não está respondendo a isso. E ele não está respondendo porque ele precisa fazer com que o sujeito se dê conta dessa falta estruturante. Como analista, o analista identifica? Ele não identifica um objeto apalpável, ele deduz sua operação pelos efeitos no desejo do sujeito, a instância metonímica, né? O sujeito sempre busca o mesmo tipo de parceiro que o frustra,
a repetição de certos fracassos e a fantasia fundamental que estrutura a realidade do sujeito. Só serei amado se. O trabalho é separar o sujeito dessa fantasia de completude. E sobre a temporalidade. Essa é a ideia de uma experiência que só ganha seu significado verdadeiro, geralmente traumático. Porque é o seguinte, o traumático, ele vai ser sempre a posteriori, depois de ser reinterpretada à luz de novos significantes e experiências sexuais posteriores. Por exemplo, uma criança de 5 anos toma banho com o pai. Na época, é apenas um momento de cuidado. Aos 12, na puberdade, com a emergência de novas sensações e significantes sexuais, vergonha, privacidade, corpo, essa cena reatualizada, ela pode ser reinvestida com um significado novo de invasão, vergonha ou excitação, tornando-se traumática a posteriori. O trauma não está no evento em si, o banho, mas na ressignificação que ocorre depois. A análise trabalha recontextualizando essas memórias. A diferença entre gozo e prazer. Por que o gozo pode incluir sofrimento? Prazer está ligado ao princípio de prazer. É a busca pela redução da tensão, pelo equilíbrio, pela homeostase. Ele é regulado pela lei da interdição. Não goze disso. Já o gozo, jouissance, é uma satisfação paradoxal, além do princípio do prazer. É uma satisfação que muitas vezes envolve sofrimento e repetição. O sujeito pode gozar de seu sintoma, pois este, mesmo causando sofrimento, oferece uma forma de satisfação inconsciente e estabilidade psíquica. Um exemplo clínico: uma pessoa que sempre se sabota, no auge do seu sucesso profissional. O sucesso traria prazer, mas também uma angústia inexplicável, medo do novo, sentimento de impostura, ruptura de uma identidade de fracassado. A sabotagem, mesmo dolorosa, restaura uma ordem familiar, uma satisfação de um gozo conhecido. Né? Esse paciente goza do sintoma da autossabotagem. E qual seria a função do analista, então? O que o analista faz concretamente para separar o sujeito da demanda desse grande outro? Né? Ele representa a rede de linguagem, cultura, principalmente os desejos e demandas dos pais projetados sobre a criança. O sujeito muitas vezes vive para tentar ser o objeto que supõe que o grande outro deseja. A prática é concreta. O analista opera principalmente através da escuta neutra, não confirma nem nega as demandas do analisante. Se o paciente busca desesperadamente agradar o analista cabe ao analista não recompensar por isso. Se o analista busca uma orientação, se o paciente busca uma orientação, o analista não a dá. Isso frustra a demanda de amor e reconhecimento. Mas aí a gente tem que medir um pouco para saber se o sujeito ele pode ser submetido a esse tipo de frustração. Aí vai ter que vir um manejo aí. Porque você pode jogar o sujeito numa angústia interminável. Então tem que saber dosar. Né? Eu sempre costumo dizer que a diferença entre o remédio e a cura é a quantidade. O veneno e o remédio é a quantidade. Interpretação e construção. O analista aponta a repetição. Percebo que você sempre escolhe parceiros que o humilham, como se estivesse tentando provar algo, e ainda ajuda o sujeito a construir a narrativa de seu desejo, e não do desejo do grande outro. Manejo de transferência. Na transferência, o paciente repete com o analista suas formas de relacionamento. O analista, ao não ocupar o lugar do grande outro, que sabe ou que completa, permite que o sujeito experiencie essa falta. A partir dela, possa se separar e constituir o seu próprio desejo. Então, quais seriam esses critérios do fim de análise? Né? Mudança de posição subjetiva em relação ao seu desejo objeto A. Critérios clínicos. Assunção da própria história.
passagem do fantasma, que é a travessia do fantasma, da sua fantasia fundamental. O sujeito não mais acredita que existe um objeto ou um parceiro que possa preencher sua falta. Ele aceita a falta como estrutura, como constitutiva. Né? Novo relacionamento com o sintoma não desaparece, mas perde seu caráter sofredor e enigmático. E a identificação com sua forma, com o sintoma com TH, que em termos mais avançados, Lacan, é quando o sujeito consegue se identificar com seu modo singular e único de gozo, seu sintoma como parte de sua identidade, sem precisar mais da mediação do grande outro para legitimá-lo. Em resumo, o analista age como operador lógico que, ao encarnar o semblante de objeto A e frustrar as demandas, cria condições para o sujeito experienciar sua falta, descolar-se do desejo do grande outro e reconfigurar sua relação com o próprio desejo e gozo num trabalho de temporalidade única e singular. Eu acho que são esses pontos que ficaram para ser esclarecidos no texto, mas também é um texto curtinho, é um texto interessante que vale a pena vocês que acompanham o nosso canal ler e depois ouvir as nossas discussões aqui. Mais uma vez, a professora doutora Roberta enriquecendo o debate. O livro sobre devastação materna, ele está saindo com prefácio, tive a honra de ter o livro, um prefácio da doutora Roberta Portugal, né? Fico muito feliz em ter o prefácio da professora. E em breve estaremos lançando juntas, né? Eu que fiquei feliz com o convite, aproveito para agradecer. Então é isso. Ficamos hoje por aqui. Gente, deem um like. Isso ajuda o canal, ajuda a divulgação da causa científica. A psicanálise ela é uma ciência. A análise do discurso, as ciências humanas. Vamos divulgar, né? De forma séria o que seria as ciências humanas para que as pessoas não fiquem pensando como estão pensando as ciências humanas de forma deturpada, né? Então, é isso. Isso é para vocês verem a seriedade do nosso trabalho, todos os nossos métodos, nossas técnicas de análise, de busca de do nosso objeto, né, de trabalho. E é isso. Então, boa noite a todos. Ficamos hoje por aqui.